Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre um tema extremamente difícil de se compreender. Em primeiro lugar, foi escrita há 2000 anos, uma realidade totalmente diferente da nossa. Paulo estava enfrentando justamente com os apóstolos a influência dentro do movimento messiânico dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram pessoas, que eram oriundas do farisaísmo. E eles tinham um excesso de zelo pela lei de Deus. Isso é louvável, só que o extremismo não é louvável. E o que aconteceu? Na época, naquela região, e até hoje, não se consome ali carne de porco, não se consome frutos do mar. Tanto judeu como muçulmano não consomem. Então, nos açougues daquela região, não existe esse tipo de alimento. Se você for à China, na China, nos açougues da China, você vai encontrar escorpião, vai encontrar barata, vai encontrar rato, vai encontrar todo tipo de alimentos imundos. Aqui no Brasil, não. Porém, quando Paulo questiona em Romanos 14 sobre a questão de não julgar as pessoas o que se vende no açougue, o que ele se referia? Quando um judeu ia ao templo levar a sua oferta, o cordeiro, era apenas as gorduras e as partes internas, do animal que eram queimadas. A carne era dada como oferta ao sacerdote para se alimentar. Os pagãos também faziam a mesma coisa. Eles sacrificavam para os seus deuses e o sacerdote pagão queimava as vísceras, queimava a gordura do animal e a carne. Ele, o que ele fazia? Ele vendia para o mercado. E quando você ia ao mercado, você não sabia qual era a carne que tinha sido feito o sacrifício para Israel, ou foi morto naturalmente para ser vendido, e aquela que tinha sido oferecida como sacrifício para os deuses pagãos. Então Paulo, ele é bem claro, isso aí é uma bobagem, não faz o menor sentido, não existe uma contaminação, porque uma carne pura foi levada lá e eles tiraram as vísceras, tiraram a gordura e venderam no mercado. Era isso que ele estava falando. E aí, falsos pastores, que a Bíblia no Apocalipse chama de cães, por não quererem guardar a Torá, por não quererem cumprir os mandamentos de Deus, dizem que Paulo liberou a lei de Deus. Você pode comer o que você quiser, dando ação de graça, orando, está tudo resolvido. Essa é a maior mentira. Por quê? Em primeiro lugar, Paulo não tinha autoridade para anular o que Deus disse. Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai, com relâmpagos e trovões. E foi claro, essas leis são estatutos perpétuos. E Yeshua disse, não vim abolir a lei. Paulo em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeçou em um só ponto é culpado de todos. Se você transgride esse mandamento de alimentação, você é culpado de adultério, assassinato. Para Deus não existe meio termo. A epístola de João, no capítulo 2, a primeira epístola de João, no capítulo 2, diz assim, aquele que diz eu conheço, mas não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Em Apocalipse 22, 14, eu faço até questão de ler para você, essa é a tradução Almeida antiga. A tradução atual eles já manipularam, tá? E ao manipular eles mudaram esse texto. Essa aqui é o original em grego, ora que diz assim, bem-aventurado
aqueles que, bem-aventurado, perdão, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois terão direito a entrar pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 12, 14. Aqui está a sabedoria. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não existe uma citação qualquer que diga que a lei de Deus foi abolida. O que foi cravado na cruz foi o sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus já foi morto. Se o Cordeiro de Deus foi morto, então não temos mais que sacrificar. Porém, agora nós vamos para as Escrituras Sagradas. Elas têm que nos dar a resposta. Em Levítico, capítulo 11, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esse vos será imundo. O porco, nem tocar no cadáver nós podemos colocar a mão. Aí continua, isso comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana, escama nas águas dos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatana, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda a alma vivente que há nas águas, esses vos serão por abominação. Quando você come porco, quando você come camarão, quando você come ostra, quando você come lula, polvo, a Bíblia diz que isso é abominação. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Está escrito no capítulo 10 de Levítico 11. Foi Deus que disse, não foi Yeshua, não foi Jesus, não foi os apóstolos, não foi Paulo, não foi eu. O próprio Deus disse, isso é abominação. Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis. Vamos tratar desses três inicialmente. Os covardes. Quem são os covardes? São aqueles que não têm coragem de sair dessas igrejas caídas, essas igrejas que mentem, que enganam as pessoas, por causa de amizade, por causa de posição social, enfim, são covardes. Esses não vão ver o reino dos céus. Os incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Está sendo lido, está sendo falado, está sendo dito, e ele prefere continuar tentando ser enganado. Os abomináveis são aqueles que comem carnes imundas, carnes impuras. Esses também não verão o reino dos céus. Os homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros. Quem são esses feiticeiros? São esses falsos religiosos que dizem que aquelas manifestações de ficar rodando por aí são ação do Espírito Santo. Dizem ser profetas, mas são videntes. Aos idólatras. Quem são os idólatras? Aqueles que acreditam em três deuses. Quando a Bíblia diz, ouve Israel, Deus é um. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se o seu líder religioso disser para você que tudo que Deus disse foi abolido, ele é um mentiroso. E se você continuar acreditando nele, você vai junto com ele para o lago de fogo. Porém,
Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça das pessoas, nós estamos aqui para tentar salvar você. Para dedicar a você alguns minutos da nossa vida para lhe alertar do que está acontecendo. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses. Presta atenção, vamos lá. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9 em diante. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. São os anticristos que estão por aí, fazendo milagres, prodígios. E com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para que salvarem. Paulo está falando de igrejas, de religiosos, não está falando de ateus. Está falando dos falsos religiosos que existem hoje. Essas pessoas não tiveram amor pela verdade. Essas pessoas tiveram amor pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder social. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Opa, como assim? Sim. Quando o indivíduo endurece o coração, ele não quer abrir o seu coração para Deus. Ele quer continuar cometendo aqueles pecados que nós lemos. Quer continuar comendo carnes imundas. É mentiroso, ele é covarde, ele não quer sair daquilo. Ele vive em fornicação, é fornicário. Ele mente para as pessoas, ele engana as pessoas e a si mesmo. O destino dele é um só. E por isso, o próprio Deus envia um espírito de engano, para que essa pessoa acredite na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na transgressão da lei de Deus. E agora, palavras do próprio Senhor Yeshua Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então são profetas. E em teu nome não expulsamos demônios? Está na igreja, expulsando demônios. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estão fazendo maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Saiam da minha frente, vocês que são contra a lei. Qualquer indivíduo que é contra a lei de Deus, quer o sábado, quer as festas bíblicas, quer a alimentação, esse vai ser o seu destino. Saia da presença de Deus. O lago de fogo espera essas pessoas. Talvez esse vídeo seja duro, seja grotesco, mas o propósito dele é chamar a tua atenção. Se você teve a oportunidade de conhecer a verdade e rejeitou, não tem o que fazer. Mas se você é uma alma sincera, você vai rever os seus conceitos. Que o Deus bendito visite você. Durante essa semana nós vamos estar aqui todos os dias mandando um vídeo sobre estudos. Assista até o final. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Shalom.